Oi, né? Para fechar essa série de vídeos aqui sobre estruturas condicionais, eu vou falar de uma última estrutura, que é a estrutura condicional de múltipla escolha. Ela é a estrutura típica para o caso de que eu tenho uma só variável, né, de interesse, e essa variável pode assumir diferentes valores, e para cada valor eu faço uma coisa diferente. Por exemplo, imagine que você faça um menu de opções em que, se a pessoa digitar a letra I, ele vai inserir; se ele digitar a letra D, ele vai deletar; se ele digitar a letra A, vai atualizar. E aí, para cada uma das opções, ele vai fazer um conjunto de comandos diferentes, né? Então, aqui, eu tenho uma variável aqui de interesse, né, como nesse caso aí seria o que a pessoa quer fazer, que operação a pessoa quer fazer, e eu tenho os valores possíveis dessa variável. No caso, I, D, A e assim vai. Então, a estrutura de múltipla escolha, né, como funciona uma múltipla escolha numa questão objetiva, né, como uma questão de vestibular, de Enem, você só pode ter um valor verdadeiro, né? E aí, né, você tem os casos, né, para, né, cada situação possível, e é claro, né, é possível ter um caso padrão, né, caso nenhum das outras situações for escolhida, você faz outra coisa. Então, por exemplo, se fosse no nosso caso do menu, a pessoa digitou I ou D ou A. Se a pessoa não digitou nenhuma dessas três opções, se a pessoa digitou uma letra errada, então você pode dizer, não existe esse comando, por exemplo. Então, geralmente a gente faz isso com o padrão. A gente pode fazer também em outras situações, né? Por exemplo, vou melhor mostrar com exemplos, que acho que isso fica mais fácil. Mas deem uma olhada na forma da estrutura de múltipla escolha, né? Ele tem a cara escolha e fim do escolha. Em inglês, a gente chama essa estrutura de switch case. A gente tem um switch, que significa escolha, né? E a gente tem os casos, os cases. Para cada valor, né, da sua variável de escolha, da sua variável do switch, você vai fazer uma coisa diferente. Se essa variável assumir o valor 1, faz o conjunto de comandos 1. Se assumir o valor 2, o conjunto de comandos 2. Caso contrário, nenhum desses aqui, ele vai fazer o conjunto de comandos P. Mas observe que ele tem a cara parecida com o si. A diferença é que a gente não tem essa coisa de então e senão, né? A gente, na verdade, tem um conjunto de múltipla escolha, certo? Como é isso em Python? Em Python não existe, na verdade, explicitamente a estrutura de múltipla escolha. Em C, em Java, em C++, a gente tem o switch case, como eu falei, né? Então, lá a gente faria usando o switch case. Aqui a gente vai ver, na verdade, uma outra maneira de fazer, que é bem parecida com a estrutura aninhada. A diferença, na verdade, é que, em vez de eu trabalhar com faixas de valores, como é o caso lá, né, dos intervalos que a gente trabalhou, no caso da múltipla escolha, eu não tenho faixas de valores, eu tenho um valor possível para cada, ou para a variável em questão. Essa variável pode assumir diferentes valores, mas se assumir o valor 1 aqui, desculpa, você vai executar o conjunto de comandos 1. Se assumir o valor 2, o conjunto de comandos 2. Se assumir o valor 3, o conjunto de comandos 3. Assim, dependendo do número de condições que você tenha de múltipla escolha. Até o último comando, conjunto, né? Que no caso é K, e ele vai executar esse outro conjunto de comandos K. Caso nenhum desses seja, né, a variável não assuma nenhum desses valores, então vai fazer esse conjunto padrão, que no caso aqui a gente usa o próprio else do nosso if. Então assim a gente faz a expressão de múltipla escolha em Python. Vamos ver isso com um exemplo, né? Por exemplo, suponha que eu queira separar se a pessoa digitou a letra A, E ou U, e eu dizer que a pessoa digitou uma vogal. Se a pessoa digitou a tecla, né, cifrão, ou dólar, né, como vocês preferirem chamar, eu quero fazer um print dizendo que a pessoa escolheu o cifrão. Em qualquer, não seja nenhum desses casos, né, se não for nenhuma vogal, nem um cifrão, eu dizer para a pessoa que ele digitou outro caractere.
Qual a utilidade disso? Bom, depende do seu programa. Você pode fazer, como eu disse, um menu de opções que faça sentido para você. No caso aqui, eu tenho um menu de duas opções, né? Uma opção, caso seja vogal, uma opção, caso seja cifrão. E, é claro, eu tenho uma terceira condição, uma terceira situação possível, né? Se não for atendida nenhuma dessas duas primeiras condições. Enfim, essas coisas vão ficar mais claras quando a gente tiver realmente necessidade de fazer estruturas condicionais de múltipla escolha. Inclusive, tem um exercício aqui, né, que fala dessas possibilidades. Bom, aqui eu tenho um conjunto de exercícios, vou pedir para vocês trabalharem, a gente pode tentar corrigir em sala, na próxima aula em sala, e discutir, né? A gente tem conjuntos aqui que podem ser usados estruturas de seleção simples, estruturas de seleção composta, né? Que levam em conta valores que as variáveis podem assumir, né? No caso aqui, idade, altura, fluência de idiomas. Repare que aqui tem combinações de valores, né? Ou então a gente tem faixas de valores possíveis, algo que é típico para estruturas aninhadas, ou então, no caso do pedágio, né, de São Paulo, a gente tem múltiplas escolhas aqui, né? Quais são os dias que você não pode trafegar, que depende da placa aqui, do último valor, do último número da sua placa. Enfim, fica aí os exercícios para vocês experimentarem, né? Exercitem aí, né? E a gente discute eles em sala. Bom trabalho para vocês e até breve, quando a gente trabalhar em sala.